Olá, como vai? Seja bem-vindo ao programa Sua Dúvida. Estamos aqui, novamente, meu nome é Celso Paulo Martins, sou psicólogo clínico integrativo, trabalho com metodologias corpo-mente que auxiliam a pessoa a superar estresse e trauma. E esse programa aqui, o Sua Dúvida, que está indo ao ar até o final desta semana, ele conta com episódios diários de segunda a sexta-feira, com 3 perguntas que são feitas pelo público e que eu procuro atender aqui da minha forma de responder. Vamos lá. Primeira pergunta. Estou conhecendo uma pessoa em meu trabalho e outras pessoas, né, outros colegas, ficam me comentando sobre ela, coisas que ela fez ou teve com outros rapazes. Fico com receio de dar um passo a mais em relação na relação. Pode me ajudar? Veja, meu amigo, o que eu poderia dizer para você? Uma relação, ela basicamente é entre 2 pessoas. E você tem que sentir exatamente como é que estão as coisas entre vocês. Se há um clima recíproco, né? Se você está se interessando por essa moça, mas ela também tem interesse por você. Veja quais são, não deixe também, não fique totalmente surdo ao que estão falando. Mas muita coisa disso aí pode ser fofoca, como também pode ser alguma realidade que você desconheça ainda. Se a pessoa com quem ela se relacionou antes, você conhece, vá conversar com ele, vá saber o que aconteceu de fato, vai entender se a pessoa está com raiva dela e fala por despeito, ou se realmente ela não fez bem essa pessoa. E, sobretudo, mantenha consciência do que está acontecendo no momento presente. Ou seja, não se deixe iludir por uma paixão, por uma coisa assim que possa te levar a uma situação de totalmente desgoverno em relação ao que está acontecendo, né? É muito importante que as pessoas se relacionem, é muito bonito que exista a atração, exista a paixão, exista o amor, a afinidade, mas precisa ver realmente com quem nós estamos lidando, precisamos conhecer as pessoas com quem nós estamos querendo nos relacionar, isso é muito importante. Então, o que eu podia te ajudar é isso. Confie em você, confie no teu coração, primeiramente. Não um coração que está ali apaixonado, um coração que tá vendo tudo cor-de-rosa, mas no teu coração no sentido de perguntar para ele qual é a melhor opção, né? Se você deve ir mais fundo ou não, ou se deve tomar mais cuidado, se você deve olhar com um pouco mais de distância do que está acontecendo. Procure ver como é que é o comportamento dessa pessoa no trabalho dela. Veja se é uma pessoa equilibrada, se é alguém que você pode realmente confiar, se você entregaria a tua vida na mão dela, né? Seria uma boa medida para você saber se realmente pode se envolver com ela com mais proximidade. Vamos lá para a segunda pergunta. Pessoas com borderline podem ter dificuldade em se concentrar e em se manter no emprego ou objetivo? Eu fui buscar também o transtorno de personalidade borderline, né, como ele é conhecido. Ele tem vários sintomas, né? Ele tem uma marcante sensibilidade à rejeição. Então, se a pessoa pensa muito em ser rejeitada, que ela pode ninguém gostar dela e tudo mais, isso pode trazer para ela uma desconcentração, sem dúvida alguma. Então, trabalhar pode ser uma coisa boa se você coloca foco naquilo e para de pensar nesses sintomas em si. Sentir medo de abandono também, sentir medo de se abandonar também são sintomas do borderline. E a pessoa tem uma sensibilidade muito intensa nas relações com outras pessoas. Então veja se o seu trabalho não te exige demais nesse sentido. Isso se você já tem a constatação de que você realmente é borderline. Pode ser que você tenha uma desconfiança, mas não foi investigar ainda, né? Esse transtorno chama também transtorno limítrofe, porque ele entra entre a neurose e a psicose. A neurose é o estado normal que nós todos temos, segundo Freud, né? E a psicose é um estado de alucinação, um estado onde a pessoa sai da normalidade. Então, esse estado limítrofe é o que caracterizaria o borderline. Há risco de você se ferir, de você se machucar e até de cometer suicídio, dependendo do grau que está esse transtorno. E a psicoterapia normalmente é o caminho mais eficaz para você resolver isso, tá? Não é medicação, não é nada, não tem cura. É um transtorno que tem que ser trabalhado, tem que ser lidado, e você buscar as causas do que está te fazendo ter os surtos, né?
E eu diria o seguinte, do meu ponto de vista, é possível que você tenha situações da sua infância que estão contribuindo. Então, se você trabalhar com um psicólogo que lide com traumas, que lide com estresse, e vá buscar essas memórias que estão ruins aí dentro, pode ser que você tenha uma grande ajuda e isso te alivie bastante os sintomas. Ok? Vamos lá para a terceira pergunta. De vez em quando tenho acordado sem vontade de fazer as coisas, sem foco e com vontade de ficar deitado, mesmo tendo dormido bem. O que diferencia essa situação de uma simples preguiça até um possível transtorno mental? Devo procurar um psicólogo? Veja, de vez em quando que você tem essa coisa de acordar e ficar sem vontade de fazer as coisas e levantar da cama. Procura ver como é que como é que tem sido o seu sono, né? Você diz que dormiu bem, mas o dormir bem pode ser que você tenha dormido menos horas do que o teu corpo precisa. Às vezes nós temos um ritmo de vida tão intenso que nós colocamos pouco tempo para descansar. E acabamos dormindo tarde, ficamos no celular, no computador, na televisão, até meia-noite, até mais do que isso. E no dia seguinte nós temos que trabalhar cedo, e isso nos obriga a levantar. Quando você entra num ritmo contínuo, o corpo se acostuma e você vai acabar não sentindo que existe esse déficit de sono, de descanso. Só que o sono em falta, ele pode trazer uma privação muito grande da própria lucidez, da própria capacidade de pensar, né? Nós podemos ficar sem comer por um tempo, nós podemos ficar sem beber líquido por um tempo, respirar é praticamente impossível após um curto período de tempo, mas o sono, se nós ficarmos privados do sono, ele vai acabar nos criando questões muito importantes de comportamento. Então, eu acredito que você deva buscar primeiramente olhar as tuas rotinas, ver como é que está sendo esse teu dia a dia. Divida o dia lá em 24 horas, né, que é a nossa realidade de hoje, coloca um terço disso para você descansar. Então, se você não está dormindo às 8 horas que deveria, ou pelo menos 7 ou 6 horas seria o mínimo que a gente poderia aceitar aí como saudável, procura arrumar a tua rotina. Procura ir mais cedo para a cama. Se desliga dos eletrônicos, tipo 7, 8 horas da noite, para com isso. Lancha antes, né, também para não sobrecarregar o estômago. Desliga a luz e vai já se acomodando com uma luz mais tênue, vai fazendo uma coisa assim que possa te deixar mais tranquilo para dormir, como, por exemplo, uma leitura, né, como alguma coisa assim agradável, de preferência não eletrônico, pegando um livro de papel, né, para que o sono venha vindo naturalmente pela secreção da melatonina. E aí de manhã você vai estar com o teu corpo desperto. Pode acontecer também que você tenha um distúrbio hormonal. Nós temos um hormônio, que é o cortisol, que é normalmente associado ao estresse. E ele tem uma função primordial no nosso dia, que é justamente nos tirar da cama, fazer com que nós levantemos, nós tenhamos energia para poder tocar o nosso dia. Então, se você tiver com uma deficiência desse hormônio, cortisol, pode ser que você passe por esses episódios aí. Então, não é simplesmente uma preguiça e também não é um transtorno mental. É uma situação orgânica, que pode ser resolvida com uma busca através de um clínico que vai pedir exames e vai verificar como é que está essa questão hormonal. Então, verifica isso primeiro, tá? Antes de você partir para uma outra coisa que não é. Agora, também precisa ver também a questão da preguiça se você tem objetivos claros na vida. Se você não tem nada pelo que levantar da cama, você não tem objetivos para cumprir, você não tem metas, você não tem sonhos, fica difícil. E aí você tem que realmente buscar uma ajuda terapêutica e investigar o que está acontecendo com você, tá bom? Ficamos por aqui e amanhã voltamos para o nosso programa da quinta-feira. Grande abraço.